jornais de hoje, eu quero me ater especialmente aqui ao jornal Diário do Nordeste, porque a matéria está bem completa, traz a notícia de que 2 laudos foram elaborados, um por parte da Prefeitura e o outro por parte do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui no estado do Ceará. Veja, o que me chama a atenção em primeiro lugar é a diferença dos laudos. Enquanto o laudo da Prefeitura aponta uma única causa do acidente, como única causa do acidente, uma deficiência no projeto da obra de cimbramento, que é o escoramento da obra, resultando em problemas de montagem das escoras e desvios indevidos em uma área que estava sendo concretada, o laudo do CREA, mais minucioso, mais cuidadoso, mais rigoroso, de 43 páginas, e eu vou solicitar como vereador os 2 laudos, vereador Benedito, traz 5 causas para esse acidente, e algumas delas são absolutamente escandalosas, como é o fato de que o engenheiro que assinou o projeto, tá certo, não tinha habilitação para tanto. Veja a gravidade. O projeto é um projeto de construção civil, e o engenheiro da empresa responsável pela obra é um engenheiro de produção mecânica, portanto sem habilitação para a chamada ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Vamos entender o que é isso, pessoal? Todo projeto tem que ter um responsável técnico. O responsável técnico tem que ter uma habilitação para isso, técnica. E o nome dele, portanto, tá certo? É o nome que vai, vamos dizer, garantir que o projeto, tá certo, está sendo feito por um profissional competente nessa área. Como é que a Prefeitura não viu isso? Segundo, a concepção, a inconsistência do projeto. O projeto de sustentação apresentou divergências na situação real da montagem. O que é isso, pessoal? Veja o que traz a matéria como é grave. Os desenhos presentes no projeto não correspondem aos conjuntos das armações montadas na obra. Vou repetir para que as pessoas possam entender. O projeto era um e a obra era outra. O desenho do projeto era um, tá certo? E as armações que foram feitas e que caíram, vitimando 2 seres humanos, 2 cidadãos, 2 trabalhadores, era completamente diferente do projeto. Volto a repetir a primeira pergunta, vereadora, aí está presidente. A Prefeitura não viu isso. Porque a Prefeitura disse que fiscalizou, inclusive na véspera. E o projeto estava errado desde o começo. Porque tinha uma pessoa que não tinha um engenheiro que não tinha habilitação para assinar esse projeto. Terceiro, deficiência no fornecimento de peças. Pessoal, isso é brincadeira, é mau gosto, trágico. Deficiência no fornecimento de peças. O que é isso? A empresa queria economizar? Aqui diz: os problemas de soldas comprometeram a estrutura metálica das peças. A estrutura metálica das peças. Porque não eram as peças, os equipamentos adequados para aquela obra. Não tivesse caído com os operários, talvez tivesse caído com transeuntes, com pessoas que por lá, por acaso, fossem passar. Pergunta: a Prefeitura não viu isso?
Quarto, deficiência da montagem. Sobrepeso, quer dizer, um peso maior, além, tá certo, do que poderia, tá certo, a armação suportar. Né? Ou seja, você tem um fato claro de um equívoco de cálculo. Eu não sou engenheiro, mas é óbvio, tá certo, que nós estamos tratando de cálculo, que nós estamos tratando de matemática aplicada à construção, e que, portanto, a responsabilidade é do engenheiro que não poderia assinar o projeto, é da construtora que contratou e sublotou, da construtora que fez o projeto e da prefeitura, porque ela é responsável solidariamente, tá certo, por essas mortes. E quinto, falta de orientação, supervisão e aplicação das normas brasileiras executadas na engenharia. O que diz aqui sobre isso? A instituição de engenharia, no caso o CREA, conclui o laudo pontuando a falta de orientação, supervisão e o não cumprimento de normas brasileiras. São as normas técnicas. Existe uma associação chamada ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. As normas técnicas é quem definem os parâmetros para esse tipo de obras. O CREA, tá certo? Portanto, de forma absolutamente rigorosa, de forma absolutamente responsável, aponta aspectos que a prefeitura nem no seu laudo conseguiu alcançar. A quem nós estamos entregando as obras de Fortaleza? Que empresas são essas? Porque o jornal diz aqui, a construtora Ferreira Guedes, que é responsável pela subcontratação da SH Formas, Andaimes e Escoramentos Limitados, foi contatada, mas não respondeu aos questionamentos. Foi contatada, mas não respondeu aos questionamentos. Vai responder à justiça. Mas a opinião pública quer saber. A família do Oliveira e a família do Francisco Flávio tem que ter uma responsabilidade. Não é o prefeito voltar no dia seguinte, tá certo, e fazer aquela visita. É a falha anterior à fiscalização que está comprovada pelo laudo do CREA. E mais do que isso, vejam a gravidade da situação. A falha na avaliação e no laudo pericial produzido pela Secretaria de Infraestrutura. A quem nós estamos entregando as nossas obras? A quem nós estamos entregando essa fiscalização? Por que o senhor secretário Samuel aponta apenas uma causa para um acidente tão grave com 2 mortes? Por último, para concluir a primeira parte do meu pronunciamento, e aí eu fico preocupado, o delegado responsável, Silas Mumbuba, que é um nome respeitável, tá certo, até porque filho dos homens mais célebres da nossa cidade, disse que os documentos serão utilizados, mas a investigação será embasada no laudo da perícia forense. Tudo bem, há uma perícia forense, ela tem que ser considerada, mas a polícia não pode desconsiderar um laudo técnico feito com tanto rigor, com tanta seriedade, 43 páginas, e aqui eu, portanto, quero fazer essa referência e o meu elogio ao engenheiro Victor Frost, presidente do CREA, porque ali, evidentemente, que atua em defesa da engenharia. O CREA é para nós, vereador Benfilho, que é a OAB, ou seja, fiscaliza, regula a nossa atuação profissional, e o CREA fiscaliza
e regulamenta a ação profissional dos engenheiros. Então, um episódio como esse, tá certo? Cai sobre os engenheiros também. Mas nós vimos aqui que é um engenheiro mecânico que assinou a RT. Então, fica aqui, portanto, primeiro, nós vamos fazer o levantamento, tá certo? E vamos solicitar esses dois laudos. Segundo, as famílias, a partir desses laudos, têm todo o direito de acionar judicialmente o município de Fortaleza, as empresas, tá certo? Pela morte, né, dos seus entes queridos. São operários, são trabalhadores, então se leva em conta a repercussão da morte de um burguês, de um empresário, como foi Roger Ranieri recentemente, tem uma repercussão nacional. Claro que nós choramos essa morte. Eu não faço seletividade, nem acho que não se deve chorar. Toda morte deve ser lamentada, principalmente as mortes evitadas, principalmente as mortes violentas. Mas se desconsidera quando é um trabalhador e um operário, porque se naturalizam as mortes trabalhadoras. Então não, velho.